Afinal, o contato entre portugueses e índios foi violento? Durante 300 anos de colonização, temos 3 registros de grandes conflitos. O primeiro no século XVI, a Confederação dos Tamoios, quando diversas tribos de fato se rebelaram contra Portugal. Porém, por influência da França. Não é de hoje que a França tem interesse nas matas brasileiras. Porém, ao mesmo tempo, diversas outras tribos se aliaram aos portugueses. Temos o exemplo do cacique Araribóia, que lutou ao lado dos portugueses defendendo o Brasil dos franceses, o que já quebra totalmente a narrativa que contam, de que os portugueses queriam exterminar os índios e os índios não gostavam dos portugueses. Eram grandes aliados dos portugueses, principalmente porque o comércio com os portugueses era extremamente benéfico para os índios. Para você ter uma noção, quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios viviam na Idade da Pedra. Então foi muito vantajoso para os índios fazer comércio com os portugueses, uma vez que os portugueses trouxeram principalmente ferramentas de ferro, utensílios domésticos, como espelhos, agulhas de costura, tesoura, coisas que o índio não possuía. E não só trouxeram esses utensílios, como ensinaram os índios a fabricá-los. Como estavam na Idade da Pedra, os índios não tinham conhecimento nenhum sobre metalurgia, e os portugueses ensinaram isso aos índios. Ou seja, se o objetivo de Portugal era apenas explorar e escravizar, por que os portugueses ensinariam metalurgia para os índios? Por que ensinariam os índios a fabricarem armas de ferro? Se você quer explorar alguém, a última coisa que você vai fazer é ensinar essa pessoa a fabricar arma. Mas a verdade é que Portugal não queria explorar os índios. Inclusive, a cidade de São Paulo foi fundada com um colégio jesuíta, fundado com o propósito de ensinar os índios a ler e escrever. Ora, se Portugal queria explorar os índios, explorar o Brasil, por que queria ensinar os índios a ler e escrever? Portugal queria educá-los, queria trazer os avanços da Europa aqui para o Brasil, de modo que, mesmo tribos que não tinham tido contato com os portugueses, haviam adquirido o conhecimento sobre metalurgia. Era comum, quando os portugueses estavam adentrando no território, eles encontrarem uma tribo indígena nova que eles nunca tinham visto, e aqueles índios já fabricavam flechas de ferro. Então esse conhecimento foi indo de índio para índio, e foi algo que até prejudicou Portugal, porque agora os índios estavam mais bem armados, tinham armas melhores, tinham armas de ferro, né? Então acabou atrapalhando Portugal, mas tudo bem, Portugal não se importava com isso, Portugal queria ajudar os índios. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios cortavam árvores com machado de pedra. O português viu aquilo e falou: mano, tome esse machado de ferro, use esse machado de ferro, é muito melhor. E o índio respondeu: uau, obrigado, você facilitou demais a minha vida. E muita gente diz: ah, mas os portugueses enganaram os índios trocando o pau-brasil por espelhos. Mas cara, o pau-brasil era madeira de lenha, era lenha, por isso pau-brasil, pau de brasa, servia como brasa, né? Era lenha pura. Você acha mesmo que um tronco de lenha vale mais do que um espelho? O que os portugueses fizeram foi caridade. Trocar espelhos, itens de ferro por lenha é caridade. E o escambo em si não tem nada de errado com ele, porque o índio não tinha moeda. O índio simplesmente não havia desenvolvido nenhum tipo de moeda. Então não fazia sentido o português vir aqui para o Brasil e comprar pau-brasil com um real, por exemplo. O real era a moeda de Portugal na época, eu acho que era chamado de réis, né? Mas o que o índio ia fazer com moeda? Era o quê? Um círculozinho de prata? O que o índio ia fazer com aquilo? Não tinha o quê? Não tinha uma feirinha pra ele ir lá e comprar. Não, a moeda era inútil pro índio. O próprio índio não queria moeda, ele não usava moeda. Se o índio não tinha o que comprar com aquilo aqui no Brasil, não fazia sentido o índio ter moeda. O índio não queria moeda. Agora, o espelho sim, o espelho era útil para o índio. O índio tinha muito o que fazer com o espelho. O espelho ajudou o índio a fazer suas pinturas corporais. Antigamente o índio tinha que fazer pintura corporal, né? Basicamente, um outro índio tinha que pintar o seu rosto. Agora, quando os portugueses trouxeram os espelhos, o próprio índio podia segurar o espelho com uma mão e pintar o seu próprio rosto com a outra. Então isso facilitou demais a vida do índio. O espelho era útil para o índio. A moeda não era útil, então o índio não queria moeda. E o pau-brasil também não. O pau-brasil era madeira. O que o índio ia fazer com madeira? Agora, o espelho era útil. E os portugueses não trouxeram só espelhos. Isso aí é uma visão bem limitada. Os portugueses trouxeram pincéis, tesouras, agulhas de costura, ferramentas de ferro, armas de
ferro, armas de fogo, trouxeram alvenaria, ensinaram os índios a construírem casas de alvenaria, o que melhorou muito a qualidade de vida dos índios. Trouxeram gado, vacas, porcos, galinhas. Esses são animais europeus, né? Não existiam na América. E os portugueses trouxeram para cá e possibilitaram que o índio desenvolvesse uma pecuária. Então, era muito vantajoso para os índios fazer comércio com os portugueses, ter uma boa relação com os portugueses. Os índios adoravam os portugueses porque os portugueses melhoraram muito a qualidade de vida deles. Então, os índios queriam mesmo que os portugueses viessem e trouxessem as riquezas de Portugal para o Brasil. Portugal não veio tomar o território indígena e roubar as riquezas do Brasil. Os índios nem tinham essa visão de território. Eles eram nômades e, além disso, nas religiões indígenas era considerado que a terra pertencia a Deus, ela pertencia a Tupã. Então a terra era de Deus e um ser humano jamais poderia se dizer dono de determinada terra. Isso era um tipo de pecado nas religiões indígenas. Se você perguntasse para o índio se ele era dono daquela terra, ele diria que jamais. Aquela terra não era dele, aquela terra era de Deus. Ele não era dono de nada. Era essa visão que os índios tinham. Inclusive, essa ideia de território é uma ideia europeia e ainda assim é uma ideia muito britânica. Os próprios portugueses não tinham essa noção de território como você vê na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde eles demarcaram lá, esse aqui é o território indígena. Isso aí é uma visão de propriedade privada muito influenciada pelo protestantismo. Nem os portugueses tinham essa visão de território, eles eram católicos, com uma visão mais de comunhão, de compartilhar as coisas, e nem o índio tinha essa visão de território. Então, muito se fala da riqueza que Portugal supostamente roubou do Brasil, o que é muito engraçado, porque a riqueza que Portugal roubou do Brasil foi o nosso ouro, o ouro de Minas Gerais, que foi para Portugal através do imposto do quinto. Portanto, quando você diz que Portugal roubou o nosso ouro, você está assumindo que imposto é roubo. Então é muito engraçado você ver os comunistas do nada se tornando ANCAP. Mas quando você fala da cana, do açúcar, essa não foi uma riqueza roubada do Brasil, foi uma riqueza gerada no Brasil. Tanto que Recife, na época, era uma cidade mais rica que Lisboa. Não é à toa que os holandeses queriam ocupar o Nordeste. O Brasil foi muito rico no ciclo do açúcar. Isso é muito importante porque se diz que o Brasil foi uma colônia de exploração, mas o que exatamente foi explorado no Brasil? O pau-brasil foi irrelevante, tá? Ele só foi importante nas primeiras décadas depois do descobrimento. Ele não teve um papel importante na economia brasileira. O que de fato consagrou a economia colonial foi o ciclo do açúcar, que não foi uma exploração, foi uma geração de riqueza. E só não deu frutos sólidos, não pelo desinteresse de Portugal, mas por causa da União Ibérica. Durante boa parte do período colonial, Portugal ficou sob administração espanhola, e a Espanha meio que sabotou Portugal. Foi por isso que a partir do século XVII, Portugal meio que parou de investir no Brasil. Mas a intenção de Portugal sempre foi desenvolver o Brasil, gerar riqueza no Brasil, porque para Portugal, o Brasil não era uma colônia, mas uma parte do reino, tanto que os brasileiros eram chamados de portugueses do além-mar. Éramos portugueses, portanto Portugal não queria explorar o próprio país, queria desenvolver a região do Brasil, que pertencia a Portugal, não no sentido de dominação, mas no sentido de fazer parte do mesmo país. Portugal sempre teve uma influência romana muito forte, seu modo de colonização era latino, romano, tanto que os índios convertidos ao catolicismo recebiam cidadania portuguesa, de modo que, tendo você nascido em Lisboa ou em uma tribo indígena católica no Brasil colonial, você teria exatamente os mesmos direitos. Portugal não segregava os índios, e foi por isso que os índios lutaram ao lado dos portugueses, contra os franceses, contra os holandeses e até contra os ingleses. Não foi Portugal que escolheu o Brasil, foram os índios que escolheram Portugal. É claro que houveram conflitos, mas eles são inevitáveis em qualquer tipo de interação humana. Afinal, que casal que nunca teve uma briga? Eventualmente houveram discordâncias, mas elas foram muito mais pontuais do que te fazem crer, como no caso da Confederação dos Cariris, quando diversas tribos se revoltaram contra os fazendeiros, invadindo cidades e causando muita morte e destruição. Nesse cenário,
a resposta de Portugal foi dura, mas é importante lembrarmos que estamos falando de uma época em que não existia bala de borracha, gás lacrimogênio. Então, nessa época, se alguém está sendo violento com você, a única forma de fazer ele cessar é ser mais violento que ele. Hoje, essa revolta poderia ser resolvida sem ninguém se ferir, mas naquela época não havia essas facilidades que a tecnologia nos trouxe. A outra grande revolta do período colonial foi o caso do Sepete Araju, e esse caso sim foi um absurdo, totalmente injustificável. Por um motivo até que bobo, Espanha e Portugal estavam discutindo a questão das fronteiras ali no Rio Grande do Sul, e as missões onde o Sepete Araju vivia estavam numa determinada margem do rio, e a Espanha queria que eles passassem para outra margem do rio. Então era uma questão de simplesmente mudar de lado do rio, era só atravessar o rio e pronto. Só que o Sepé não queria, porque foi naquela margem que ele passou a vida toda e aquele era o território do seu povo, então ele não queria trocar de lado. Então por isso a Espanha, principalmente a Espanha, deu ordem e os soldados foram lá e mataram todo mundo. Isso aí de fato não tem o que falar, foi um absurdo mesmo. O exército português participou, mas foi mais o exército espanhol. Mas é importante frisar que o Sepete Araju estava defendendo as missões jesuíticas. Ele morreu defendendo a Igreja Católica. Inclusive, a Igreja Católica é outra grande injustiçada na história, porque desde o início os jesuítas foram contra a escravidão dos índios. Os jesuítas sempre defenderam os índios e sempre levaram paulada de tudo que é canto por conta disso. Primeiro foi dos colonos, que queriam escravizar os índios e os jesuítas não deixaram, e os colonos acharam um absurdo os jesuítas ficarem do lado dos índios e não dos portugueses, e expulsaram eles de São Paulo e de várias outras cidades, do Rio de Janeiro também. Então já começou aí. Depois levaram paulada do Estado português com Pombal lá e os iluministas, que já queriam cortar a relação com a Igreja Católica. E o Pombal ainda enxergou a relação dos jesuítas com os índios como uma ameaça e começou a achar que os jesuítas estavam tramando com os índios uma grande revolta para criar uma teocracia, uma grande baboseira que tinha na cabeça do Pombal, mas que levou ele a novamente bater nos jesuítas. E agora, atualmente, o jovem moderno bate nos jesuítas porque, segundo o jovem moderno, os jesuítas não fizeram o suficiente pelos índios, ou não deviam ter interagido com os índios, tinha que ter deixado o índio no mato praticando canibalismo, para ser escravizado pelo bandeirante. Ou seja, que infortúnio dos jesuítas terem defendido os índios. Se tivessem ficado contra os índios, teriam mais prestígio. Porém, o bom é que eles não estavam buscando prestígio ou boa fama entre os homens. Eles estavam preocupados com a opinião de Deus, e com certeza estão no céu, junto com os índios que neles confiaram. Os jesuítas não só protegeram os índios da escravidão, como preservaram e desenvolveram a cultura indígena. Mas eles destruíram a cultura indígena com as tradições europeias, e a cultura europeia destruiu a cultura indígena. Muito se fala da influência europeia na cultura indígena. Porém, a cultura indígena também influenciou muito os europeus. Enquanto os europeus trouxeram a cerveja para o Brasil, e era comum você ver índios chegando bêbados nas aldeias e sendo repreendidos pelos padres jesuítas. Ao mesmo tempo, os índios levaram o tabaco para a Europa, o cigarro, o charuto, e os europeus simplesmente se viciaram nisso. Além disso, você deve conhecer aquele chapeuzão com uma pena enorme, típico dos Três Mosqueteiros. Então, os europeus começaram a usar muitas penas em seus chapéus, inspirados nos cocares indígenas. Esse costume meio que já existia na Europa, mas ele ficou muito popular justamente por conta dos índios. Todo mundo queria usar penas na cabeça, por influência indígena. Quando duas culturas se encontram, elas se misturam mesmo, isso é normal. Os portugueses trouxeram consigo uma mentalidade cristã, católica, de amor ao próximo e caridade. E como os índios também tinham essa visão de comunhão, os dois povos se entenderam muito bem. Mas e os bandeirantes? Nessa você me pegou. De fato, os bandeirantes atacaram muitos índios e os escravizaram. Mas tem um porém, eles não eram portugueses, muito menos europeus.
europeus. Eles eram brasileiros, paulistas, nascidos no estado de São Paulo, na época conhecido como São Vicente. Então é errado você dizer que os europeus escravizaram os índios. Não, quem os escravizou foram os brasileiros, os paulistas, tá? Mas não os paulistas de hoje, né? É importante fazer essa distinção, porque quando você diz que os paulistas fizeram isso, a gente tá falando dos paulistas do século 17, que são outros paulistas totalmente diferentes dos paulistas de hoje em dia. O pessoal que vive em São Paulo hoje é outra gente com outra cultura, outra mentalidade, não tem absolutamente nada a ver com aqueles bandeirantes, tá? A cultura bandeirante, aquela cultura paulista originária, sobreviveu muito no Mato Grosso, mas ainda assim, então a culpa seria dos mato-grossenses, descendentes dos paulistas, esses sim são descendentes dos bandeirantes de verdade. Welcome to the Mato, isso é muito bandeirante. Ah, mas os bandeirantes eram descendentes de portugueses. Verdade. Filhos de portugueses com índias, em matrimônios. Existem muitos registros de casamentos de portugueses com índias na Igreja Católica. Então eram famílias, não tinha nada de abuso. Inclusive a prova é que os filhos recebiam o nome português do pai, né? Que tipo de abuso o filho vai receber o nome do abusador? Isso não existe. Se o que falo é verdade, que o brasileiro seria filho de um enorme abuso em larga escala, primeiro que isso nem é viável, né? Você não cria uma população com base em abuso. E segundo que, se isso fosse verdade, o brasileiro teria nome indígena e não nome português. O brasileiro recebia o nome português porque era o nome do pai, porque era uma família. E não, as maiores tribos indígenas no Brasil tinham tradição patriarcal. O filho recebia o nome do pai mesmo na cultura indígena. Mas então, voltando aos bandeirantes, eles não eram portugueses, eram miscigenados, chamados na época de caboclos. Inclusive, os próprios se diziam indígenas, eles não se consideravam portugueses, apesar de terem a cidadania portuguesa. E apesar tanto do Estado português quanto da Igreja Católica proibirem a escravidão indígena, o bandeirante se sentia no direito de desrespeitar essas autoridades porque ele próprio se via como índio. Então ele achava que ele, sendo índio, tinha direito de escravizar outros índios. Por exemplo, imagina um bandeirante, né, que é filho de um português, um pai português, com uma índia tupiniquim, né? Historicamente, os tupinambás e os tupiniquins eram grandes inimigos. Essa rivalidade é histórica. Um povo queria destruir o outro. Portanto, esse bandeirante, filho de uma mãe tupiniquim, entendia que para honrar o seu sangue tupiniquim, ele deveria atacar e escravizar os tupinambás, para subjugá-los e derrotá-los totalmente. Era assim que um bandeirante pensava, então ele não tinha uma mentalidade colonizadora europeia, ele tinha uma mentalidade indígena mesmo, nativa. Inclusive, muitos índios acompanhavam as bandeiras. Era um comportamento nativo dentro de uma lógica indígena. Não tinha nenhum tipo de ideal colonizador europeu nos bandeirantes. Isso é totalmente anacrônico. Você observar os bandeirantes com uma ótica colonizadora é algo que não faz o menor sentido. Se você for ver de fato quem eram os bandeirantes, eles não tinham uma ligação com o governo português ou com o ideal colonizador português. Na verdade, eles desprezavam Portugal. Ele estava pensando nele próprio, nos seus próprios benefícios, dentro desse contexto nativo brasileiro. O Estado português até tentou fazer umas bandeiras oficiais de portugueses mesmo adentrando no território. Eram chamadas de entradas. Só que não deram certo justamente porque os portugueses não usavam violência contra os índios. Então era muito difícil eles adentrarem no território de forma pacífica. Por isso que as entradas não deram certo e acabaram sendo abandonadas. Portugal tinha muita preocupação em respeitar os índios e ser pacífico com eles, porque o próprio Papa, sim, o Papa Urbano VIII, fez uma bula excomungando quem fosse violento e escravizasse os índios. E o rei de Portugal tinha o título de ser o rei mais obediente à Santa Sé de toda a Europa. Esse era um título que Portugal tinha muito orgulho de possuir. Então a última coisa que Portugal ia fazer era desobedecer o Vaticano. Portugal jamais pensaria em fazer algo assim. Portanto, se o Vaticano, se a Santa Sé era contra a escravidão indígena, contra a violência com os índios, Portugal também era veementemente contra isso. Por isso que próprio Portugal, o Estado português, repreendeu os bandeirantes. Porque Portugal teve sérios problemas com a Igreja Católica. O Papa cobrou do Estado português. O Papa chegou no rei de Portugal e falou: ó, lá na sua terra os caras estão escravizando o índio.
Né? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Isso não deveria estar acontecendo. Então o Papa cobrou de Portugal por isso e Portugal cobrou dos bandeirantes. Só que o que acontece? A gente estava no contexto da União Ibérica. Portugal estava sob domínio espanhol. Então Portugal não tinha autoridade para de fato repreender os bandeirantes de uma forma mais dura, aplicar a lei de fato nos bandeirantes. Então o que acontece? Isso era função da Espanha. Cabia à Espanha aplicar a lei nos bandeirantes, e como a Espanha, na verdade, não se importava, não estava nem aí para o Brasil e queria mesmo sabotar Portugal, a Espanha deixou correr frouxo. Ela simplesmente deixou largado, e foi aí que os bandeirantes invadiram as aldeias, invadiram os territórios, escravizaram os índios e não tinha ninguém para repreender eles, não tinha nenhuma autoridade para parar os bandeirantes, para aplicar a lei neles. Mas acabou sobrando para a própria Espanha, porque por causa da negligência dela, a própria Espanha acabou perdendo território para os bandeirantes, né, que eles violaram o Tratado de Tordesilhas. Essa era outra preocupação de Portugal. Portugal queria honrar o Tratado de Tordesilhas. Portugal teve problemas com a Espanha, porque o Tratado de Tordesilhas foi desonrado, mas foi culpa da própria Espanha. Se a Espanha tivesse tomado medidas eficazes contra os bandeirantes, isso não teria acontecido. Mas como a Espanha queria sabotar Portugal, queria colocar Portugal numa saia justa com o Vaticano, para sabotar mesmo, acabou sobrando para ela e a própria Espanha perdeu território, né? Então foi ruim para a Espanha, foi ruim para Portugal, foi ruim para os índios, só foi bom mesmo para os bandeirantes que enriqueceram vendendo escravos. Mas de forma tardia a Espanha tomou atitude. Por exemplo, você já se perguntou por que os bandeirantes não avançaram sobre o Paraguai, a Bolívia e não estenderam o Brasil até os Andes? Então, porque quando a Espanha percebeu que estava perdendo território, ela reagiu. Os padres jesuítas que estavam em missões com os índios na região da Bolívia, ali do Pantanal e dos Pampas, ali mais ou menos no Paraguai, os jesuítas mandaram recado para o rei da Espanha falando: os bandeirantes estão avançando por essa região, eles vão escravizar os índios e vamos perder esse território. Então o rei da Espanha autorizou que os jesuítas entregassem armas de fogo para os índios e os jesuítas montaram exércitos de índios e repeliram os bandeirantes. Falaram: esses índios aqui vocês não vão escravizar, essa terra aqui vocês não vão invadir, né? Essa foi a Batalha de Imborore, uma das batalhas mais importantes da América do Sul, e o brasileiro não conhece. É por isso que a Bolívia hoje é um país independente e não um estado brasileiro. Inclusive, se você for reparar, a cultura do Paraguai e da Bolívia tem uma influência indígena muito forte, tem uma cultura indígena muito forte ali. Por quê? Porque os jesuítas protegeram os índios e preservaram a cultura indígena naquela região. Mas a população indígena foi dizimada com a chegada dos europeus, mais de 80% dos índios morreram por culpa dos europeus. Naquela época, a arma que os portugueses e os europeus tinham era um mosquete, tá? Que atirava uma bala a cada 15 minutos. Mesmo que o português quisesse exterminar os índios, ele chegaria numa aldeia, daria um tiro. No momento em que ele está recarregando a arma, ele levaria 30 flechadas e morreria. E mesmo com um exército, os índios eram muito mais numerosos, tinham conhecimento do território, de modo que, mesmo que os portugueses quisessem exterminar os índios, isso seria impossível. Mais de 80% da população indígena simplesmente desapareceu em menos de 30 anos. Mesmo que os portugueses matassem 100 índios por dia, o que é um número absurdo, isso é impossível, isso não teria como tanta gente morrer em tão pouco tempo por ação humana. A menos que os portugueses tivessem acesso a uma bomba atômica naquela época, mas eu acho que não. Mas então, o que aconteceu? Por que a população indígena reduziu? E a resposta é que só é possível tantos índios terem morrido em tão pouco tempo por ação de vírus e bactérias, doenças. Então os europeus, de fato, trouxeram inúmeras doenças para a América, e essas doenças sim foram responsáveis por exterminar totalmente as populações indígenas que aqui habitavam. Estima-se que existiam entre 6 a 3 milhões de índios em todo o território brasileiro, o que por si só é uma densidade populacional ridícula, uma vez que, hoje, a população da cidade do Rio de Janeiro é de 6,7 milhões de pessoas.
Ou seja, a população de índios no Brasil antes da chegada dos portugueses era basicamente a população do Rio de Janeiro hoje, distribuída pelo Brasil inteiro. Isso é uma densidade populacional muito pequena. Tinham relativamente poucos índios vivendo no Brasil. Inclusive, com a chegada dos europeus, 80% desses índios morreram por doenças. Então, quando os portugueses de fato começaram a colonizar o Brasil estava abandonado, praticamente não tinha ninguém vivendo aqui, era mato puro praticamente. Era só o português chegar e tomar apropriação primária, uso capião. E também não foi culpa dos portugueses os índios terem morrido por doenças. Naquela época, os portugueses não tinham conhecimento sobre infectologia e a propagação de vírus. Na verdade, eles nem sabiam que vírus e bactérias existiam. Na maioria dos casos, eles acreditavam que doenças eram maldições de Deus. No máximo, os portugueses tinham uma noção de que não é muito aconselhável você ficar perto de cadáveres, mas eles não entendiam por quê, voltando para a ideia de que era alguma maldição de morte ou algo assim. Então não tinha como um português que chegou aqui no Brasil para comprar pau-brasil do índio e entregar um espelho para ele, e no processo deu um simples espirro. Como que ele ia saber que esse espirro mataria milhões de índios por todo o continente? Simplesmente não tinha como o português ter essa visão ampla, né? Ter essa percepção de propagação de doença. Isso é anacrônico, é impensável naquela época o português ter esse tipo de consciência de higiene e saúde. Não existe isso. É mais um caso de anacronismo. Mas por que as doenças foram tão terríveis para os índios e não para os europeus? Por que doenças específicas aqui da América também não se espalharam pela Europa, causando um caos absurdo? Bom, o que aconteceu é que os índios estavam há mais de 10 mil anos totalmente isolados aqui na América, sem ter contato com o mundo exterior. Enquanto os europeus tinham contato com os árabes, com os africanos, com os asiáticos. Então, quando, por exemplo, uma grave doença surgia na Ásia, ela rapidamente se espalhava para o Oriente Médio, para a Europa e para a África, causando grandes pandemias, que causavam um grande caos social nesses lugares, mas que rapidamente era superado com as populações locais adquirindo imunidade. Foi assim com a lepra, com o sarampo e com a peste negra. Todas essas doenças, quando surgiram, causaram um grande desastre social por toda a Eurásia. A peste negra mesmo praticamente colapsou a civilização europeia. Só que, como os índios estavam isolados na América, por 10 mil anos eles ficaram longe dessas doenças. Então, quando o europeu faz contato com o índio, 10 mil anos de doenças eurasianas chegam na América de uma vez só, todas ao mesmo tempo. Então os índios simplesmente tiveram surtos de varíola, de gripe, de sarampo, de catapora, de peste negra, tudo ao mesmo tempo. Não teve como qualquer civilização indígena que estava surgindo aqui conseguir resistir a isso. Então não foi culpa dos europeus, nem foi culpa dos índios ou algo assim, simplesmente foi um acidente. Os índios ficaram isolados por 10 mil anos, então quando eles encontram o resto do mundo havia passado por inúmeras crises, inúmeras doenças que não haviam chegado aqui na América. Então, quando há esse contato, essas doenças chegam todas de uma vez só. E aí os índios tiveram que resistir, tiveram que criar imunidade a todas essas doenças ao mesmo tempo, coisa que os eurasianos criaram ao longo do tempo, né? Esses surtos haviam acontecido de forma gradativa na Eurásia. Só que na América chegou tudo de uma vez, né? Aí os índios acabam não resistindo, 80% da população indígena acaba morrendo, mas aqueles índios que sobreviveram eram muito mais resistentes. Agora eles tinham os mesmos anticorpos dos eurasianos, e daí com o tempo as populações indígenas voltaram a ir crescendo aos poucos. Por isso que não adianta você se isolar para fugir de uma doença. Ainda que demore 10 mil anos, essa doença vai chegar até você, isso é inevitável. A única forma de vencer uma doença é pegar ela e criar anticorpo, não tem outra saída. Uma hora ou outra, essas doenças da Eurásia chegariam na América. Não foi por os europeus trouxeram essas doenças pra cá. Não, essas doenças chegariam cedo ou tarde, isso aí era inevitável mesmo. Uma hora haveria um contato, não tinha como os índios ficarem isolados para sempre. Num continente enorme como a América, não ficaria isolado para sempre. Uma hora haveria um contato, seja por parte dos europeus ou por parte dos chineses. Em algum momento, se a Europa não descobrisse a América,
América, a China ou o Japão descobriria, e de qualquer forma os chineses e os japoneses também passariam essas doenças para os índios. Não tinha como fugir disso, essas doenças chegariam na América, e quando chegassem, causariam um estrago, como causaram na Ásia e na Europa também. A Europa e a Ásia também sofreram por essas mesmas doenças, só que a diferença é que não foi tudo ao mesmo tempo, foi de forma gradativa. Agora na América foi tudo ao mesmo tempo. Por isso que foi tão catastrófico. Então muita gente pensa que foram os espanhóis quem destruíram a civilização asteca e a civilização inca, mas a verdade é que quando as doenças chegaram, essas civilizações não resistiram, elas já foram totalmente abaladas, de modo que quando os espanhóis de fato conquistam os astecas e os incas, esses impérios já estavam prestes a colapsar, estavam quase colapsando por conta das doenças. A estrutura social já não estava mais aguentando o próprio peso, esses impérios iriam acabar colapsando sozinhos mesmo. Mas apesar disso, estudos revelam que 33% dos brasileiros possuem DNA indígena e são descendentes de índios miscigenados com africanos e europeus. Isso dá mais ou menos 70 milhões de brasileiros que são descendentes de índios. Ou seja, se você for pensar que em 1500 havia 6 milhões de índios em todo o território brasileiro e hoje existem 70 milhões de descendentes de índios, basicamente a população indígena no Brasil não diminuiu, ela multiplicou por 10. O que diminuiu foram os índios de sangue puro, os índios não miscigenados, e esses diminuíram. Mas diminuíram porque os índios miscigenados cresceram, então os índios não foram exterminados, eles não desapareceram. Pelo contrário, eles se miscigenaram com os europeus, se miscigenaram com os africanos. Os índios continuam vivendo no Brasil. Quem são os índios brasileiros? Somos nós! Eu, você que está assistindo esse vídeo, a menos que tu seja um sulista descendente de italiano, você é o índio brasileiro. Só que você não tem mais sangue puro, não vive mais numa oca no meio do mato, agora você vive numa cidade, agora você tem o sangue mais miscigenado, mas você é o índio, né? Então os portugueses não exterminaram os índios, eles se casaram com os índios, de modo que nós, brasileiros, somos frutos desses casamentos, então nós somos os índios, nós somos descendentes daqueles índios originários. Então os índios não foram extintos ou desapareceram, na verdade nunca houve tanto índio no Brasil como hoje em dia. Hoje existem 70 milhões de índios no Brasil, só que não são índios de sangue puro, vivendo lá nas reservas. São índios miscigenados, que vivem nas cidades, que trabalham. Sou eu, é você, nós somos os índios brasileiros. Então nada aconteceu com os índios não foram exterminados pelos portugueses. Estamos aqui vivendo como sempre vivemos no nosso Brasil, só que agora nós temos tecnologia. Então, obrigado portugueses por terem nos apresentado ao resto do mundo e trazido os avanços tecnológicos que existiam na Eurásia aqui para a América.